Oi pessoal, nós estamos aqui novamente com o nosso programa Espiritismo via Web, trabalhando temas espíritas para que possamos compreender um pouco mais sobre uma visão espírita, não é? Aos temas que provocam nossas curiosidades, principalmente dentro dos estudiosos do Espiritismo. Por que ocorrem os cataclismos e flagelos destruidores? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos ficar um pouquinho aqui conversando sobre este assunto. Antes de a gente começar realmente a falar sobre isso, vamos nos ater a algumas observações. Desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas começaram a escrever a história do mundo, nós sabemos que a Terra passa por cataclismas, por acontecimentos tristes, por flagelos destruidores. E isso não é de hoje. Nós temos então que o mundo teria passado, por exemplo, pela Era do Gelo, quando os seres vivos daquela época foram quase que totalmente dizimados. E os que restaram foi que deram origem às espécies, ou deram continuidade aos seres vivos de hoje. Os dinossauros, há cerca de 70 milhões de anos, também foram destruídos em determinado momento, talvez pela queda de um meteoro em nosso planeta. Então, sempre que há um cataclisma, sempre que há um flagelo destruidor, nós vamos entender que há aí um trabalho, de repente, de aperfeiçoamento do globo terrestre. A Terra, observando tudo isso, nós percebemos que ela é um planeta de provas e um planeta de expiações. E entendendo nós, espíritas, que o corpo é apenas uma vestimenta, é apenas uma veste para o espírito, nós vamos compreender que nenhum espírito morre, nenhum espírito perece, porque o espírito apenas muda de plano, ele não morre. Então, todo o cataclisma, todo o flagelo destruidor, doenças que possam vir a ocorrer na humanidade, tem por fim, através de uma lei que nós chamamos de lei de destruição, uma renovação, um aperfeiçoamento, um crescimento necessário aos homens ou aos seres do planeta. Bom, a pergunta no Livro dos Espíritos, este livro de cabeceira que nós espíritas estudamos, da obra de Allan Kardec, da Codificação Espírita, traz o capítulo 5, que fala da lei de destruição. E aqui tem uma pergunta interessante, a de 728, a primeira pergunta do capítulo, cujo tema é destruição necessária e destruição abusiva. A pergunta é a seguinte: as criaturas de Deus são instrumentos dos quais Deus se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva e de utilizar os restos do envoltório exterior. Então, se nós não nos alimentássemos de carne, por exemplo, se os animais não se destruíssem ao preservarem a sua espécie, nós teríamos aí uma explosão, de seres que se multiplicam muito rápido. Mas é tudo uma questão de lei. À medida que os seres forem evoluindo, não haverá mais a necessidade, por exemplo, do consumo da carne, que é uma das metas, eu acredito, para que a humanidade um dia possa se dizer espiritualizada, não se alimentar mais de vestes carnais de outros seres vivos. Bom, este é o programa Espiritismo via Web, programa que está trazendo para você a visão espírita a respeito de diversos temas que
estão aí para que a humanidade, para que as pessoas possam meditar a respeito. Hoje eu queria dizer a vocês que nós temos aqui alguns evangelhos e nós queremos doar para aquele que gosta de ler livros espíritas ou espiritualistas. Então aquela pessoa que quiser, mande para a gente a informação que a gente dá um jeito de entregar o livro para você. E continuando sobre o tema, por que ocorrem os cataclismos e flagelos destruidores? Bom, primeira coisa nós falamos foi a questão da lei de destruição, que ela existe e ela segue determinadas metas. Depois é preciso entender que a Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos em um mundo em que o sofrimento ainda é necessário para muitos de nós. O sofrimento ocorre na medida das nossas imperfeições, na medida das nossas dificuldades. Então, é preciso, por exemplo, que para que o mundo possa evoluir, que haja troca dos habitantes desse mundo. Então, à medida que vão desencarnando os espíritos, vêm reencarnar neste planeta seres mais evoluídos, melhores, mais instruídos. E aí o mundo vai se tornando cada vez melhor. E aquele que sai, talvez vai encontrar aí outras oportunidades de crescimento, em outras dimensões ou mundos que estão espalhados aí pelo universo. Não é isso? Então, num problema, num cataclisma, por exemplo, numa doença, num flagelo destruidor de uma doença, por exemplo, saem vários espíritos de uma vez. Então, ninguém morre. O que ocorre é apenas a saída do corpo físico. E essa saída, esse espírito, então, ele vai ser reconduzido para a dimensão onde ele vai se sentir melhor. Atraído, então, é claro, sistematicamente por aquele mundo onde ele melhor se adequa. Outra coisa que nós precisamos entender é a reencarnação. A reencarnação como lei e a lei de causa e efeito. Então, as pessoas desencarnam, mas elas podem retornar através da reencarnação. Então, não precisamos ficar desesperados, ficar de repente apavorados por causa de um problema que pode ocorrer conosco, porque nós sabemos que ninguém morre. E que, se for preciso, a gente retorna através da reencarnação. A lei de causa e efeito, que é uma lei divina, pertencente à lei de amor, que é a lei maior de nosso Pai Celestial, ela nos diz que tudo que ocorre conosco de bom ou de ruim, há de ter um efeito em nós. E tudo que nós fazemos de bom ou de ruim, ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor, com o mundo, nós vamos receber também, na mesma proporção, à medida do nosso merecimento, aquilo que nós fizemos. O nosso planeta, ele ainda é povoado relativamente por espíritos inferiores. Aqui não tem nenhum comedor de arroz com feijão que não comete erros. Todos nós cometemos, todos nós erramos. Então, a vida corpórea nesse mundo nosso, na nossa terra, ela ainda é mais penosa, ela ainda traz mais sofrimento e dificuldades, ela ainda traz para nós momentos de expiação, que é quando a gente vai, para compreender o que fizemos de ruim com os outros, nós vamos receber total ou parte do mal que nós fizemos o outro receber. E também aqueles que estão tentando mudar de categoria, transformar-se em pessoas melhores, em espíritos melhores, vão enfrentar provas. Que às vezes a prova, gente, ela está consubstanciada naquele parente problema, naquele vizinho que nos dá assim um carinho muito especial, naquele vizinho problema. E muitas vezes a gente traz as provas para dentro da própria casa. Um casamento, de repente, de prova, vai unir duas pessoas que são refratárias. Em determinado momento elas estão iludidas pelo momento, se casam e depois vai haver uma refração ali muito grande. Também podem vir filhos difíceis, filhos que podem ser problemas. Mas tudo isso faz parte do conjunto para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. E tudo isso nós podemos trabalhar a questão do ensinamento do Evangelho.
que é o que nos traz também, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz aqui algumas explicações a respeito da questão. Jesus, ele diz o seguinte: fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. E nós vamos aí percorrer as páginas do Evangelho e vamos encontrar aí Jesus ensinando como nós devemos comportar ante as dificuldades de relacionamento para com as pessoas. E eu acredito que é uma das nossas tarefas mais difíceis, é passar aí, se Deus quiser, os nossos 70, 80, até 100 anos de vida, sendo provados em casa, ou ao nosso redor, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, que não é o meu caso, que eu vou viver 200 anos. Bom, brincadeira. A reencarnação, então, ela vai trazer um processo de regeneração. Nós vamos vivenciando experiências e vamos nos regenerando. E essa regeneração também é um processo pelo que passa o planeta, a nossa Terra. E o progresso da humanidade só se dará através dessa regeneração. Não se dará de outra forma. Então, por que será que ocorrem os cataclismos? Por que será que ocorrem os flagelos destruidores? É pela necessidade nossa de evoluir, de crescer. Tudo que fica parado na mesma, sem mudança nenhuma, causa estagnação. Se você deixar uma poça de água sem fazer o devido escoamento, ali vai juntar, por exemplo, as larvas do pernilongo, podridão, sujeira, porque não está em movimento. A gente não vê um rio ou uma correnteza de um rio com água suja, muito difícil, a não ser pela poluição, né, que a gente joga lá. Mas pela natureza mesmo, ela é uma água mais limpa, mais nítida, mais clara. Bom, nós vamos entender também, é preciso entender isso, que nós vivemos num mundo de vibrações, de energias. E os nossos pensamentos reunidos provocam então uma soma de energia que descarrega na atmosfera do ambiente ou cargas positivas ou cargas negativas. Mas se nós observarmos o comportamento da humanidade, observe, será que nós estamos descarregando energias positivas ou negativas? Será que quando a gente vê na televisão aqueles programas contando quantos mortos, quantos acidentes, aqueles aviões sobrevoando as desgraças e todo mundo ali de olho assistindo, que tipo de pensamento nós estamos mandando? Que tipo de energia nós estamos trabalhando para o nosso planeta? E é o que ocorre muitas vezes, é que nós, em determinado momento, nós colaboramos para que o ambiente fique carregado, nutrido de energia negativa, e com isso, em determinado momento, as descargas ocorrem então os fenômenos destruidores, decorrentes muitas vezes dessa carga de energia negativa que nós colocamos em cima. É importante então a gente falar sobre isso, a prática do bem. Ela é muito importante, porque à medida que nós nos sentimos protegendo uns aos outros, nós nos sentimos mais fortes para o enfrentamento de determinados problemas ou dificuldades. É importante nós darmos importância para o que é bonito, para o belo. Se nós dermos uma olhada ao nosso redor, nós vamos ver tanta coisa bonita, né? O céu azul sobre nós, as plantas, a natureza, tanta coisa boa. Nós podemos observar que tantas pessoas produzem artes, quadros belíssimos. Por que será que nós nos embrenhamos sempre em assuntos negativos? Nós sempre temos aquela tendência de ver aquilo que é ruim
e de não dar bola para aquilo que é bom. Eu nunca vi, talvez um dia aconteça, um carro na rua avisando que nasceu uma bela criança no hospital e demos a ela o nome de Maria. Não, mas quando a Maria morre, as pessoas passam com o carro na rua, convidando para o sepultamento e dizendo que a Maria morreu. Por que quando nasce alguém ninguém avisa? Porque a nossa tendência é de ressaltar as coisas que nós portamos como negativas. Ninguém quer saber de notícia boa, e às vezes isso está causando na humanidade uma certa tendência masoquista para o sofrimento. E nós precisamos alertar para isso. Será que nós estamos construindo a obra que Jesus queria construir? Porque essa obra, gente, não é lá fora. Essa obra não é para as pessoas verem. Essa obra é dentro da nossa consciência. É aqui no nosso sentimento que nós vamos trazer esse trabalho do Cristo. Será que adianta em meu exterior eu me dizer cristão, se os meus atos, as minhas palavras não são de uma pessoa cristã? Se eu faço diferença porque a outra pessoa pensa diferente de mim? Porque a outra pessoa não pensa como eu? Tem uma religião diferente, é de outro partido? Será que é isso mesmo que Jesus queria? Que construção é essa que nós estamos fazendo dentro de nós? O ser espiritual, o homem novo que Jesus queria. Então nós vamos entender, de repente, por que é que ocorre então, ou anda ocorrendo ainda, tanto sofrimento na humanidade. Por fim, nós estamos observando que tudo aquilo que está descrito no Novo Testamento, no Evangelho, sobre o Apocalipse, tem ocorrido. Todos aqueles fatos difíceis, aquelas dificuldades têm ocorrido. E nós entendemos que isso vai ter um fim também. Essa sequência de dificuldades, de sofrimento, vai ter um fim. Quando nós nos tornarmos pessoas conscientes daquilo que nós devemos ser, como seres espirituais que buscam somente o belo, somente o bem, somente a fraternidade. Seria então o início de um novo mundo. Seria aí então que o planeta estaria cumprindo a sua destinação no universo e estaria então sendo graduado para um mundo de regeneração e quiçá mais adiante um mundo de felicidade. Mas ainda precisamos trabalhar muito nesse sentido. Então essa foi a nossa mensagem, nosso programa de hoje, Espiritismo via web. Nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe.